Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Como eu tinha prometido para vocês, vou fazer uma revisãozinha aqui, um vídeo de revisão de conceito, para vocês poderem estudar para as minhas provas que serão essa semana, tá bom? Só lembrando aqui, né? Lembrando que as matérias que a gente vai estar trabalhando aqui são as matérias referentes à apostila 1, aulas 1, 2 e 3 ali. Vou estar trabalhando sobre velocidade, aceleração e força, tudo bem? Galera, só para lembrar, né? Eu estava falando para vocês sobre cinemática, né? Esse é o tema principal dessa aula, né? Vou estar falando ali sobre cinemática para vocês, e a cinemática ela é nada mais, nada menos do que o estudo do movimento, tá, gente? Então, sempre que eu vou estar falando para vocês sobre cinemática, você tem que gravar que aquilo dali é o estudo do movimento. Lembrando, né, galera? Extremamente importante aqui, vocês não podem esquecer que para eu definir se algo está em movimento ou se está em repouso, eu preciso muito definir o que é o meu chamado referencial. Só depois de saber qual que é o meu referencial que eu vou conseguir falar para vocês ali se algo está em movimento ou se está em repouso. Sem definir o referencial não faz nem sentido eu falar sobre movimento ou repouso, tudo bem? Galera, lembrando, né, qual que é essa ideia, né? Quando eu falo para você que algo está em movimento, significa que a distância dele está variando em relação ao seu referencial. Se está em repouso, significa que a distância em relação ao referencial é sempre a mesma. O exemplo mais clássico foi aquele que eu usei em sala de aula, é quando você está dentro do ônibus, o ônibus ele está andando para frente. Se você for analisar ali, em relação ao motorista do ônibus, você vai estar em repouso, porque a sua distância não muda em relação a ele. Mas em relação, galera, ao chão, eu posso falar que você está em movimento. Vai estar em movimento claramente, por quê? Porque a sua distância ela muda em relação a um ponto no chão. Deu para pegar essa ideia, galera? Foquem ali, essa daí é uma questãozinha da minha prova. Depois que a gente tiver definido ali o que é movimento, o que é repouso, e dependendo do seu referencial, eu falei para vocês uns conceitos mais importantes de toda a cinemática, que é o conceito de velocidade. E aí eu falei para vocês, quando a gente foi lá para o laboratório, a gente subiu lá para cima da quadra, para poder calcular isso, falei que eu precisava sempre saber duas coisas. Primeira delas, a distância, e a segunda delas, o tempo. Então, se eu falar para vocês de velocidade, a velocidade ela sempre vai ser distância dividido por tempo, obrigatoriamente, tá, galera? Distância dividido por tempo. Que nem eu falo para vocês, unidade de medida é algo muito importante, extremamente importante. A unidade de medida para a distância é em metros. A unidade de medida do tempo, segundo. Então, a unidade que a gente vai falar que é a unidade de velocidade é metros por segundo. Professor, pode aparecer outra unidade de medida? Pode e provavelmente vai. Qual que é a unidade de medida que pode aparecer? Quilômetros por hora. Só que não tem problema, aparecendo em quilômetros por hora a gente pode converter. Como é que se converte de quilômetro por hora para metros por segundo? Você vai dividir por 3,6. E o caminho de volta de metros por segundo para quilômetro por hora? Aí você multiplica por 3,6. Tem que saber ali sempre. Tem alguns que a gente pode guardar, né? Por exemplo, 36 km por hora. Deixa eu cortar aqui para a gente, para dividir a tela. Se eu for falar para você de 36 km por hora, são quantos metros por segundo? O que eu vou fazer? Ó? De 36 para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E aí isso daqui vai dar nada mais, nada menos do que 10 metros por segundo. Essa é a nossa primeira ideia ali que a gente vai estar trabalhando. Estou trabalhando ali o conceito de velocidade. Então tem que saber realizar a conta e tem que saber realizar as conversões. Na segunda situação, eu vou falar do conceito que é o conceito de aceleração. Galera, a aceleração está ligada a um conceito diferente do que é o conceito de velocidade. Velocidade é a distância dividido por tempo. Já a aceleração, não. Aceleração ela é a variação de velocidade dividido pelo tempo. A aceleração ela indica como seu movimento está mudando, tá bom? Então ele está indicando ali uma mudança de movimento, certo? Por isso que a unidade de medida dele vai ser diferente. Como ela é um conceito diferente, a unidade de medida obrigatoriamente tem que ser diferente. Nesse caso é metros por segundo ao quadrado.
É importante saber a unidade de medida? Extremamente importante. Primeiro, porque eu vou cobrar ela na prova. Segunda coisa, também a gente vai necessitar saber a unidade de medida para conseguir descobrir o que é a aceleração no nosso enunciado. Isso aí é uma coisa extremamente importante, tá, galera? Então, fica de olho lá. Então, esse conceito de aceleração, legal, a gente já trouxe aqui, lindo, maravilhoso. O próximo conceito é o conceito de força. Galera, força é qualquer agente capaz de produzir movimento. Então, sempre que eu produzo movimento, eu estou realizando uma força. Essa é a definição de força. E como é que eu calculo ela? A força, ela é igual a massa vezes a aceleração. Não esqueçam nunca disso. Força vezes massa, força é igual a massa vezes aceleração. Unidade de medida de massa, tá, galera? Quilo. Unidade de medida de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Essas duas unidades de medida vão gerar uma unidade que é dada em homenagem a um dos maiores físicos da história da humanidade, que é o senhor Isaac Newton. Então, a unidade de força em homenagem a ele é o Newton. Por que isso é extremamente diferente, extremamente importante? Porque a gente tem que ter a capacidade de diferenciar o que é peso do que é massa. Massa e peso são coisas que são absolutamente diferentes, tudo bem? Isso é uma diferença muito grande. A massa, ela é medida em quilogramas e ela está relacionada à quantidade de matéria presente no meu corpo. E é claro, galera, que vocês têm que tomar um cuidado aqui, que essa definição do que é a massa é uma definição para esse estágio do nosso estudo. Porque a massa, fisicamente, para ser correto, ela é a inércia que o seu corpo tem, ou seja, a dificuldade que eu tenho para colocar o seu corpo em movimento. Então, tem uma pequena diferença ali em relação à nossa definição. Para ser mais rígido ali no sistema internacional, massa indica ali, ela indica a inércia do meu corpo. A quantidade de matéria ela é representada por outro conceito, vocês vão ver no futuro em química, que é o chamado mol. Já o peso não, tá, galera? O peso, ele indica a força a qual sou puxado para a Terra. E, galera, o peso, obrigatoriamente, ele é medido em Newton. É a unidade de medida, que é a unidade de medida de massa. Como é que eu relaciono uma coisa e outra? Aqui na Terra, galera, eu posso falar para vocês que o peso ele é igual a massa vezes o valor da gravidade. Como a gravidade aqui na Terra tem um valor que ela é próximo de 10, eu posso arredondar e falar que o peso é igual a minha massa vezes 10. É a massa vezes 10, tá, galera? Não esqueça disso, extremamente importante. O peso é igual a massa vezes 10. Então, quando você chega no médico, o médico ele pergunta para você o seguinte, assim, qual é o seu peso? A maneira correta que eu, Rogério, não tenho que falar sobre isso é, meu peso é de 1.200 newtons. Pode soar de maneira estranha, né? Mas, como o peso, de maneira mais correta, ele é medido em newtons, e a massa que eu tenho é 120 quilos, eu tenho que multiplicar ela por 10. Isso vai dar 1.200. Suave, suave, galerinha. Tá aí o nosso lindo vídeo de revisão. Estudem para a nossa prova. Tenho certeza que vocês vão pegar esse conteúdo e dê uma olhadinha no vídeo, faça os exercícios, indique ali tudo que você pode. Veja a revisão em sala. Galera, bye, bye. Até mais.